Chegada de um gato filhote na sua casa e você já fez adaptação com gatos adultos, viu todo o perrengue, todo o passo a passo. Mas será que a chegada de um gato filhote, o que eu considero filhote? Até no máximo ali 6 meses, e vocês vão entender por que eu considero isso. Será que muda algo na adaptação? Será que eu tenho que esperar mais? Será que eu tenho que esperar menos? O que você deve fazer? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, trabalho na área de comportamento e psiquiatria de felinos. Então, aqui nesse canal você vai aprender tudo sobre gatos, mas mais ainda a parte de comportamento. Comportamento é a base de tudo, então se você não souber adaptar um gato adulto, um gato filhote, não souber como lidar com alguns comportamentos que aparecem ao longo da vida dos gatos, você pode estar deixando o seu paciente e o seu gato, se você é responsável e tem gatos, faltando algo ali para ele. Então, o comportamento é muito importante e é um desses comportamentos que a gente vai falar hoje, sobre a adaptação de gato filhote. Como fazer? Quais são as diferenças que existem? E são muitas diferentes. Coisas diferentes que chegam, né, que acontecem e que algumas delas a gente segue, né, tudo certo, tudo bem, e outras a gente para. Então, quando eu tenho um gato filhote e você adotou, por exemplo, um gato de 4 meses, a neuroplasticidade, ou seja, a facilidade de aprendizado dele está a todo vapor. E muito, né, antigamente, até alguns profissionais falam sobre fazer a adaptação de gatos filhotes seguindo passo a passo, deixando esse gato trancado 24 horas por dia dentro de um quarto. E isso está totalmente errado. Um gato de 4, 5, 6 meses que fica mais de 2 horas, gente, sozinho, ele está em sofrimento. Você sabe por quê? Porque o cérebro dele está ali em formação. Então, se esse gato fica sozinho, sem nenhum estímulo, sem ver outras pessoas, sem ver outros gatos, outros animais, esse gato vai estar em sofrimento. Porque muitas vezes ele vai estar lá quietinho, dormindo, mas ele não gostaria de estar dessa forma, ele está sendo forçado a ficar dessa forma. Nossa, Júnia, ferrou então. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, saio de manhã, volto só à noite. Como que eu vou fazer com esse gato? Então vamos pôr aí no papel. Será que era o momento para você adaptar um novo gato? Gente, adaptação de filhote pode dar super certo, tem tudo para dar certo, mas tudo vai depender da sua disponibilidade, tá? Com gatos adultos, a gente até consegue deixar um tempinho a mais ali dentro do quarto, porque o gato adulto demora um pouco mais para entender o que está acontecendo. Então, se você tem um gato filhote e você vai fazer a adaptação, você precisa entender que você vai precisar criar uma rotina para esse gato. Então, se você sai o dia inteiro, se você não consegue ficar com esse gato, tirar esse gato do quarto, você vai precisar arrumar alguma estratégia. Se você trabalhar em escritório e puder levar esse gato, leve esse gato. Se você tiver uma irmã que tem um cachorro que é super de boa com gato, você sai, deixa esse gato com essa sua irmã e vai trabalhar. Na volta você pega. Então, assim, você vai precisar criar estratégias. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que vai limpar a sua casa todos os dias, o tempo que aquela pessoa ficar ali, esse gato vai estar solto, tá? E aí o gato que já é residente vai estar fazendo alguma outra coisa em algum cômodo, tá? Então, a adaptação de filhotes, esse filhote ali de no máximo 6 meses, e por que 6 meses? Até 6 meses, a neuroplasticidade, a absorção de ideias, de experiências boas, ruins, tensas, felizes, alegres, tá a todo vapor. Depois de 6 meses, essa janela fecha e esse gato fica mais resistente ao aprendizado, à facilidade de conviver ali com novas situações. Então, vamos tirar da nossa cabeça que a adaptação entre gatos, sendo um gato, né, um desses gatos, geralmente o mais novo, né, o que chegou agora, vai ficar dentro do quarto 24 horas por dia e tá tudo certo, fazendo troca de cheiro e não sei o que, não sei o que.
tá? Então, o que eu sempre indico? Vocês vão pegar esse gato, fazer ali pelo menos as vacinas, né, inicialmente, ou então a primeira dose da V5, fez o teste de FIV e FeLV, tudo negativo, sem pulga, tudo bonitinho, você vai começar a adaptação. E mais ainda, na adaptação entre gatos, sendo um gato filhote, muitas vezes, se eles estão ali por baixo da porta, o gato, o que é residente já, tá tudo certo, gente, eu nem sigo passo a passo. Eu já crio uma rotina, né, que eu converso junto com o responsável na consultoria, no atendimento, onde ele vai entender como que vai ser feita essa apresentação. Antes de soltar esse novo gato, por quê? Quando a gente fica prendendo muito tempo aquele gato ali naquele quarto, né, esperando até mais de 6 meses, vai passando o tempo e a gente vai perdendo ali algumas fases que esse gato passa. Então, fases que ele é mais brincalhão, fases que ele não liga mais para tantas coisas e vai deixando esse gato amadurecer. E o gato que já mora na casa, muitas vezes tem mais dificuldade de aceitar gatos mais velhos. Então, quanto mais cedo a gente fizer essa apresentação, melhor. Então, vamos colocar aí que foram 2 semanas que esse gato ficou ali no quarto e você saía, a pessoa que ia lá para você deixava esse gato solto, a sua vizinha pegava esse gato, levava um pouco para casa, a sua irmã você revezava também, você levou para o trabalho, final de semana você levou para o parque, levou para o shopping, levou para tudo que é canto. Passou essas 2 semanas de fazer pelo menos a primeira dose, fazer aplicar ali o antipulga e tudo, até menos às vezes, lógico que vai depender de cada situação, a gente solta esse gato junto com o outro. E é muito incrível porque a gente sabe o passo a passo que um filhote segue. Então, o que o filhote vai fazer? O filhote vai querer brincar, vai querer pular em cima do outro gato, esse novo gato vai dar um tapa, esse novo gato vai fazer um full, né, que é o famoso sibilar. Só que esse novo gato não é comum que ele ataque esse filhote, porque ele vai saber que esse gato é filhote. Então, lógico, gente, tudo isso aqui que eu tô falando com vocês é para vocês terem uma noção. Mas o ideal é a gente fazer o acompanhamento na consultoria, tá? Na consultoria eu faço esse encontro dos gatos, eu ali junto, tá? Então é muito mais tranquilo, né? Então, mas assim, é bom vocês terem uma noção de como que isso tudo pode ser feito, principalmente a parte ali da socialização desse gato filhote. Se a gente tem um gato filhote que não foi socializado com outros gatos, com cães, com barulho, é muito mais difícil desse gato se dar bem com esse gato que já mora na casa. Hoje em dia, tudo que a gente não quer é ter gatos assustados, tá? Gato que chega uma visita, se esconde, isso não é legal. Então, a gente entendeu que o gato, ele precisa ser um animal que ele se sinta bem nos lugares, ele precisa ser um animal destemido, né? E não gatos, por exemplo, igual a gente tem muitos de 5 anos, 10 anos atrás, que são gatos extremamente medrosos, tá? Então, quando a gente conduz essa adaptação desse gato filhote com o gato já residente, dessa forma, sem muitas vezes fazendo etapa por etapa, a gente consegue fazer com que esse gato mais novo e o gato que já mora na casa tenha uma convivência muito boa e muito tranquila. Como eu falei, isso é com gatos filhotes de no máximo ali nem 6 meses fechado, tá? Então 5 meses, 5 meses e meio mais ou menos, tá? Que são gatos que realmente, como eu falei para vocês, a neuroplasticidade tá lá super em alta, então ele quer aprender tudo, ele quer passear, ele quer ter contato com outros animais, com criança, com adulto, com gente que fala baixinho, com gente que fala alto, tá? Então, barulho de interfone, barulho de aspirador, isso tudo faz a diferença na vida desse gato, porque ele leva, né? O que que tem na mochilinha emocional do seu gato? Como que o seu gato é? E isso tudo a gente consegue avaliar na consultoria e entender o comportamento desse gato. Por isso que é tão importante, né? Por exemplo, eu faço pós-graduação na área de comportamento e psiquiatria de felinos. É muito importante quando você for procurar um profissional
você entenda, será que ele é veterinário? Se eu precisar de alguma medicação, ele vai conseguir prescrever? Será que ele fez curso, faz pós-graduação na área, tá? Muito cuidado quando as clínicas te indicarem, quando profissionais te indicarem, perguntem, né, quem é esse profissional, qual é a formação dele, tá? Porque comportamentalista qualquer pessoa pode ser, né? Mas o que atua na área da psiquiatria, nem todos são, mesmo sendo veterinários. Então é muito importante vocês entenderem por quê. Por que que eu tô falando aqui com mais propriedade sobre isso? E eu tenho muita certeza que vários de vocês vão até assustar. Meu Deus, colocar um gato filhote com um gato adulto, ele vai acabar com esse gato filhote, não sei. Não, gente, tá? A gente precisa fazer de forma estratégica, tá? Não saiam soltando os gatos filhotes junto com os gatos adultos e vão embora porque a Júnia falou isso no vídeo. Não. É vocês entenderem o tanto que é importante vocês procurarem auxílio quando vocês adotarem um gatinho filhote para conviver com o seu gato que já é adulto. Em raríssimas situações, a gente precisa seguir o passo a passo. E muitas vezes, nessas situações, o gato residente tem algum comportamento que precisa ser tratado. Precisa ser olhado até a gente conseguir avançar com isso tudo. Mas, muitas vezes a gente ainda consegue fazer avanços grandes, né? Mesmo esse gato residente precisando de tratamento, de acompanhamento. Então, é importante que vocês entendam, o foco desse vídeo é gatos filhotes precisam ser socializados. Então, tô indo no supermercado, eu e meu marido, levo o gato, tô indo na farmácia, levo o gato. Lógico, na bolsinha de transporte você pode colocar uma guia, né? Final de semana, a gente vai lá no parque, num horário assim que não tem tanto cachorro, porque é muito complicado a gente socializar também com cães que a gente não conhece, né, gente? Então, é diferente de você socializar com o cachorro da sua irmã, que você sabe que é tranquilo, que é super receptivo, que não vai atacar. E outra coisa é você socializar com um cachorro que está lá no meio do parque e que você não sabe nada sobre ele, tá? Então, muito cuidado. Então, final de semana, vai lá no parque, bem cedinho ou bem no finalzinho da tarde, leva o gato. Vai no shopping só passear, comer uma coisinha, tranquilo, leva o gato, tá? Então, esse gato é muito importante que ele tenha essa rotina, que ele não fique só dentro de casa, para que ele não atrofie o cérebro dele, gente, tá? Eu atendo muitos gatos que realmente, assim, poderiam ter sido mais estimulados, né? E esses gatos realmente serem gatos. Tudo com cautela, cuidado e entendimento, né? Tudo com estudos aí científicos, tá? E a gente entendeu, né, que essa neuroplasticidade, que é o foco desse vídeo, de vocês entenderem sobre isso, é muito importante que esse gato tenha essa neuroplasticidade bem aproveitada. Que ele aprenda, que ele socialize, para que assim ele consiga conviver com o seu gato de uma forma tranquila. E sim, a adaptação entre filhotes e adultos é muito mais tranquila, na grande maioria das vezes, do que entre gatos adultos, tá? Então a gente consegue avançar, a gente consegue colocar os gatos juntos com muito mais rapidez. E com o acompanhamento direitinho, tem tudo para dar certo, tá bom? Comenta aqui se você está tentando fazer a adaptação, se você tentou, se você conhece alguém, manda esse vídeo, compartilha. O foco aqui desse canal é oferecer saúde, bem-estar para a saúde mental dos nossos gatos, entender um pouquinho mais. Combinado? Até o próximo vídeo, gateiro!